Olá, gente! Estamos ao vivo. Eu sou a Brenda. Vamos esperar todo mundo chegar. Oi, Mari. Oi, gente. Oi, todo mundo. Deixa eu convidar aqui a Ana para entrar na nossa. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, Ana. Oi, tudo bem? Olá, Bem? gente. Então, Show. gente, vamos, enquanto vocês estão entrando aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o que vai ser, né? O título dessa live. Deixa eu colocar aqui. Aquele corta metade do rosto, né? Quando tá. Não tem mais como colocar o título na live? Hum, Acho que não eu mais. acho que você escreve um comentário e daí pede pra fixar nesse comentário. Daí eu acho que ele fica. Oi, meninas. Olá, gente. Oi, Nath. Oi, todo mundo. Vamos falar sobre como aprendemos hoje, né? Hoje mesmo eu tava lendo um meme desses, assim, que era o que aprendemos na escola? Daí era Bhaskara, um monte de coisa assim que eu nem lembro agora. E aí, o que a gente deveria ter aprendido? E daí, nesse caso, era uma página de finanças, né? E aí era como declarar imposto de renda, como entender fluxo de caixa, esse tipo de coisa, né? Então, algum de vocês já usou Bhaskara na vida, assim? Se não tiver feito engenharia, esse tipo de coisa, provavelmente não, né? Mas, é desse jeito. E essas Ai, coisas a sobre gente como aprende umas aprendemos. coisas muito nada a ver, né? Sim, Mas aqui na sim. LA, não. É, aqui não. Já Aqui começamos não. contando, né? É, então introduzindo, né? Para passar na prova, exatamente. Então a vida é um eterno vestibular, né, gente? A gente estuda tudo no ensino fundamental, no ensino médio para passar no vestibular, para daí depois decidir. Enquanto, na verdade, deveriam ter ensinado para nós o que é aprender, né? Então, a gente está aqui agora com essa. Jogaram essa batata quente no colo de quem? Da LA. Vamos ensinar as pessoas a aprender como aprendem. Então, Fazer vamos direito. lá, né? Então, eu vou Vamos me lá. apresentar. Eu sou a Brenda, sou coordenadora pedagógica aqui da LA. Hoje a nossa live é como você aprende e por que isso importa tanto para você conquistar a sua fluência. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa metodologia, o que a gente aplica e como que a gente ensina vocês a aprender qualquer coisa na vida de vocês e tornar tudo isso muito mais fácil, né? Qualquer aprendizado, não precisa nem ser a fluência de um idioma. Então, eu vou ser a host aqui, né, da LA, a Brenda, e a Ana ali vai falar com a gente também. Bom, então eu sou a Ana, né? Eu sou gerente da LA, já fui coordenadora também, fui professora de inglês por muito tempo, então agora faz 8 anos que eu tô na LA, bastante coisa. E eu entro como o braço da LA da neurociência do aprendizado, né? Porque a nossa ideia é justamente que as pessoas compreendam como elas aprendem, para poder aprender não só um idioma, mas que elas possam sair da LA com uma caixinha de ferramentas para aprender qualquer coisa com mais facilidade. Então, esse é o nosso objetivo, não só nessa live, mas na vida, né? Mas a gente quer que vocês consigam assistir essa live e chegar no final dela já imaginando aí outras possibilidades, novas possibilidades para vocês aprenderem a aprender. Então, vamos lá! Temos essa missão hoje. Como você aprende? Então, gente, primeiro a Ana começou ali falando, né, dos tempos de escola e de tudo isso que a gente via quando era menor e por que a gente aprendia tantas coisas, às vezes que a gente nem chegou a usar, né, nunca depois da escola. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho da forma que você aprende, a gente vai começar a falar um pouco dos estilos de aprendizagem, né? Então, não sei se todo mundo conhece, acho que se vocês conhecem, podem ir aí colocando nos comentários o que vocês sabem sobre isso, para a gente ir vendo.
Os estilos de aprendizagem, né, são 4 que a gente coloca aqui na escola, né? São 3, mas a gente trabalha às vezes com 4 para falar sobre diferentes formas da gente aprender. E cada um tem o seu, né? O predominante ali, o que você vai mais se destacar, qual vai ser mais fácil para você aprender. Qual que é o teu, Ana? Ai, olha, é curioso, é uma coisa legal da gente até falar, sabe? Já começar falando sobre isso, porque eu sou muito auditiva, mas para certas atividades bastante sinestésica. Então, a gente vai comentar um pouquinho do que é cada coisa, né? Mas é importante ressaltar que os estudos de aprendizagem aqui, gente, é legal que a gente lembre que eles têm relação bastante com as coisas teóricas, tudo aquilo que envolve prática, provavelmente você seja mais sinestésico, que é o aprender fazendo mesmo, né? Mas para as coisas mais teóricas eu sou muito auditiva. Então, nossa, eu assisto, ouço vídeos, né? Deixo o vídeo rolando e fico lavando louça, fico comendo, fico fazendo as coisas e eu aprendo com muita facilidade assim. E Nossa. também o sinestésico pela questão de estar se mexendo, né? Então, bom, vamos explicar o que é, né? Que já comecei a me adiantar aqui. Então vamos lá, gente. Vamos começar então pelo sinestésico já. Sinestésico vem de movimento, né? Então é você aprender se movimentando, colocando a mão na massa ali, né? De forma geral, na prática é muito mais fácil. Então você vai, por exemplo, aprender a consertar um computador, né? É igual mãe e pai, né? Deixa que eu mexo, para que eu vou aprender. É exatamente assim. Então a gente tem que mexer, botar a mão na massa ali para aprender. E aí, na hora da gente fazer alguma coisa prática, obviamente pode ser muito mais fácil a gente aprender se mexendo. Mas na hora de estudar mesmo o idioma, estudar alguma coisa que a gente precisa, né? A gente só encontra em um material, ou a gente só encontra num vídeo. Como que a gente vai fazer para estudar se mexendo? Estudar se mexendo. Então vai ouvindo ali, andando, correndo, lavando uma louça, né? Já tem até alguns lugares, algumas escolas fora do Brasil, que eles usam as bicicletas na carteira dos alunos para que eles consigam mexer os pezinhos ali, ó, e ficar se movimentando. E aí isso estimula tanto eles, né? Eles aprendem tão melhor assim, se mexendo, que aí é muito mais fácil para eles e tem esse equipamento já, porque já foi, né, comprovado que é muito mais fácil. Então, esse seria o Gente, olha cinestésico. isso, que incrível! Que incrível! Vocês já conheciam isso? Essas escolas que têm esses pedais embaixo da mesa, assim, para as pessoas, para as crianças poderem ir estudando e ouvindo a aula pedalando? Sabe aquela pessoa, diga aí se uma de vocês é essa pessoa, que sempre que estava na aula tinha que ficar rabiscando, mas não é escrevendo sobre a aula. É assim, e faz Desenhando. desenho de não sei o que lá. E quando pega o caderno da pessoa, todo lado é rabiscado, É a muito minha mãe. provavelmente. Ah, então, muito provavelmente ela é sinestésica, né? Ela tem esse estilo predominante, porque é justamente estar se movendo ali. Então, se você era desse time aí que ficava desenhando um monte de coisa aleatória, muito provavelmente você precisa do movimento para aprender novas coisas, né? Novos conteúdos, novas informações. Quem aí gosta de se movimentar quando está aprendendo alguma coisa, né? Gosta de andar, gosta de se mexer, fica rabiscando papelzinho, fica balançando, né? Eu fico, né? Gente, nas reuniões eu sou aquela que fica mexendo. E me mexe para lá, e me mexe para cá, e balança a caneta, e o pezinho lá tá sempre impaciente. Então eu sou muito sinestésica. Quem mais aí? A Ju anota tudo também, a A Mari Mari também falou que anota é tudo. também. É, E olha só como é fácil a gente se confundir, né? Porque muitos, como a gente já usa essa ferramenta há muito tempo na escola, é muito comum os alunos dizerem, ah, eu sou muito visual, porque eu preciso escrever. E às vezes não é isso, porque você não necessariamente está escrevendo sobre a matéria, né? Você está escrevendo para se mover. Então, se você precisa disso, experimenta, lê andando e veja se isso vai funcionar para você. Faz o teste realmente. Então, que talvez esse canal seja o mais relevante para você. então, Ah, olha aí, a Val sinestésico. falou que precisa se mover e fazer desenhos ao redor da folha sempre. Então, é isso aí. Então, sinestésicos, estudando um idioma, vocês já sabem, hein? Escuta um podcast andando, fazendo uma atividade física, se movendo, né? Girando na cadeira, lavando uma louça, escuta um vídeo no YouTube, lendo, né? Às vezes tenta ler e andar, é um pouco complicado, né? Mas tenta colocar um pouco de movimento aí no seu aprendizado que você vai ver como vai te facilitar. O próximo seria o visual, né? Então, o que seria ter uma inteligência visual? Aquela pessoa que bate o olho e
já aprende, né? Não precisa anotar, não precisa ouvir, ela tem uma lógica ali na cabeça dela, que ela vê um desenho, ela já consegue entender tudo. Então você pode assistir um filme sem ouvir, sem legenda, sem som, só ver as imagens ali, você já está entendendo o que está acontecendo, você tem uma facilidade para identificar quando é visual. Você tem uma facilidade com cores, com esquemas, né? Então, fazer aqueles diagramas, colocar muito post-it, fazer várias coisas, assim, aqueles desenhos, quadros e mapas, e seta para lá, seta para cá. Então, não é escrever textões, não é ouvir podcasts, é você fazer esquemas com palavras-chave e puxar para lá, puxar para cá, fazer um desenho e só ver aquela imagem você já sente paz. Nossa, entendi E a tudo. famosa memória fotográfica, né? É. Quem tem memória fotográfica vai entender o que eu vou falar agora, essa tal da sua memória visual. Ah, o Ali falou que vai experimentar, o Galton falou que tá na bike, a Audrey falou que é visual, legal. Isso aí. A Audrey é bem Cê, visual mesmo. legal. Então, você já pensou, se você é visual, você já passou por isso. Você estava fazendo uma prova, aí tinha uma pergunta na prova e você consegue lembrar aonde do teu caderno você escreveu aquilo, com que cor você escreveu. Exatamente, você consegue ver a foto daquilo no teu caderno, nas duas anotações? Isso traz uma ideia de que você é visual. Ah, olha só, a Gabi falou ali, a doida dos esquemas. E é justamente isso, gente. Cores, esquemas, mapas. Não é tanto por palavra, né? A gente vai falar um pouquinho mais da leitura escrita, mas é justamente assim, o máximo de cor. Então, os visuais são bem aquelas pessoas que tinham aquele penal, aquele estojo cheio de caneta Coloridão. diferente, colorido, e post-it, sei lá o quê, porque precisa desse estímulo visual realmente para fazer com que a informação chegue e fique, né? Porque o que são esses estilos de aprendizagem? São os canais que fazem com que você receba uma informação e você não esqueça. Você, de fato, consolide aquela informação e ela vire uma memória, né? Ah, olha aí, Isso a aí. Cami falou. A prof na faculdade dizia, no livro tal, na página tal. Fala isso. E daí faz tipo uma letra maior que a outra no caderno, que daí você já lembra como que estava o título que você fez. Pode até escrever, mas daí você precisa colocar cor, precisa colocar ornamentos, figurinhas, sabe? Coisas assim para você estimular essa tua inteligência ali bem visual. Não, e o que que Eu é sou dessa. útil para uma pessoa? Você é? Ah, legal. Então, e o que que é útil para aprender um idioma, né? Nossa, tem N coisas que dá para fazer, mas, por exemplo, enche a tua casa de post-it escrito, então TV. TV é um pouco mais, né? Mais door, ou em qualquer idioma que você estiver estudando, você coloca lá na porta como que fala porta, coloca na gaveta de talheres como que fala aquilo, como que fala aquilo, como que fala aquilo. E aí você vai passando e vai lendo aquelas palavras e você não vai esquecer, porque você é mais visual. Para quem é mais auditivo, talvez não seja uma coisa que vai fazer tanto impacto. Por isso que é tão importante ter essa percepção, né? Usar Muito, muito muito. flashcard também, né? Que tem bastante imagem, então associar bastante com imagens mesmo, desenhos, né? Às vezes até se você gosta de desenhar também. Então, fazer bastante esse uso de ferramentas, assim, bem visuais, né? Vídeos também. Então, se você Desenhar. vai assistir Aham. vídeo, né? Em vez de ficar ali só ouvindo o vídeo, tenta desligar o som e prestar bastante atenção na imagem ali que tá passando no vídeo, né? Se é um vídeo que tem mais desenho animado, alguma coisa assim, tem alguns que não dá, né? Mas se tem bastante desenho animado, coisas assim, pode ser bem interessante para você. Sim. A Val falou ali, autoconhecimento é tudo. É tudo, é tudo. Porque, olha só, os dois são bem diferentes, né? O sinestésico e o visual. A gente só falou dos dois até agora. Mas pensa, se você viu que o teu colega faz um monte de esquema e para ele funciona. Ah, eu vou fazer que nem o meu colega fez. Porque, sei lá, deve funcionar, funcionou para ele. Mas você não é desse jeito, você aprende muito melhor se movendo. Então você vai ficar repetidamente tentando fazer os esquemas que o teu colega faz, não tirando a mesma nota, né? E a gente nem trabalha aqui com nota, mas isso é um papo para outro Se momento. culpando, né? Por isso. Se culpando, exatamente, porque você não tá sabendo estudar do seu próprio jeito, né? É É bem isso. isso. É sobre isso. E eu lembro na faculdade, né? Eu adorava Acho que a Brena deu uma. Ah, voltou. recebi uma ligação. Eu tenho esse estilo bastante de escrever, anotar, essas coisas assim. E, nossa, eu adorava escrever e tal, mas aí eu sempre tinha um amigo que ele sentava na primeira carteira e ele ficava só ouvindo. E eu ficava, gente, eu queria ser como essa pessoa. Mas, gente,
Não dá para ser essa pessoa, né? Então vamos usar o que temos a nosso favor, certo? Então vamos escrever, vamos usar o nosso sinestésico, vamos usar tudo a nosso favor. E eu já fui o contrário, porque, bom, não sei se todos sabem, mas eu e a Brenda fizemos faculdade juntas. E eu tentava muito, e aí já dei o exemplo, o meu próprio exemplo, eu tentava muito fazer que nem as meninas, porque nós éramos amigas e elas escreviam muito, escreviam muito, escreviam muito. Eu fazia e tentava fazer resumo e não dava, não ia, não ia, não ia. Eu levei muito tempo, gente. Ninguém me contou isso antes de eu entrar na faculdade, na metade da faculdade, e eu levei muito tempo para descobrir que era só eu ser essa pessoa que sentava lá na frente e ouvia. É assim que funciona para É. mim. Depois que eu aprendi a fazer isso, eu comecei a realmente aprender muito mais coisa numa velocidade incrível. Porque eu ficava tentando fazer resumo e me frustrava muito, porque os resumos das meninas eram lindos, elas conseguiam aprender super bem e eu não conseguia de jeito nenhum. Então, olha só, né? E na faculdade ninguém tinha me contado isso. E o É. Ciro falou ali que essa é a melhor escola do Brasil. É Por verdade. isso, né, gente? Ó, a Isso Gabi mesmo. falou. Eu aprendia muito mais vendo vídeo do YouTube resumão do tema, com vários desenhos no quadro, do que na própria aula da faculdade. Olha Na aí. aula ali, às vezes, ficam expondo, não é o teu estilo, e ainda bem que você conseguiu encontrar o teu estilo já ali durante a faculdade, né, Gabi? Que daí você não acabou ficando frustrada e entendeu que aquilo era algo que você se dava bem mais com os vídeos. Que bom. Sim. É, eu me frustrei bem no primeiro ano da faculdade, por isso que eu me apaixonei tanto por essa metodologia. Quando eu fui estudar as inteligências múltiplas, quando eu fui estudar os estilos de aprendizagem, eu falei, gente, mas era isso. Então não é que eu não sei estudar, não é que eu não consigo aprender, só tô fazendo do jeito errado. E é por isso que essa live existe, por isso que a LA existe também, né? Legal, então. E o próximo, então, seria o estilo auditivo, né? Então falamos já do sinestésico, para quem perdeu, chegou agora aí, que é o que aprende enquanto se movimenta, o visual, que é aquele que aprende vendo muitos esquemas, cores, e agora a gente vai para o auditivo, que é o que a Ana falou que ela é, que é aquele que só aprende, que aprende só ouvindo, né? Então não precisa de imagem, não precisa escrever, não precisa às vezes nem se movimentar, é só realmente estar ali absorvendo aquele áudio, aquela voz ali. Então, ouvir um podcast, ouvir um vídeo, né? Tá fazendo alguma outra coisa ali no computador e às vezes está ouvindo, né? Alguma coisa. Colocar uma música, né? Ambiente, né? Não precisa nem ser algum tema específico, só uma música ambiente já vai ajudar muito essa pessoa que é auditiva. A Ju falou ali que nunca tinha ouvido falar em estilos de aprendizagem antes dessa metodologia que mudou a vida. Pois é, eu também, por isso que estou aqui tanto tempo, a gente defende tanto isso, né? E é isso, assim, né? Ouvir um podcast é muito mais útil do que ficar fazendo mil esquemas. É realmente o escutar, e daí falou, ah, tá, beleza. Então é isso, simplesmente escutar e estar ali de atenção plena, né? Em consciência plena. Sim. Também vamos falar um pouquinho sobre atenção plena nas próximas lives, que é muito importante. Nenhuma dessas coisas, gente, funciona se você não estiver prestando atenção de verdade, hein? Então, estilos de aprendizagem também tem que ser lembrado que a consciência plena durante os estudos é bem importante. Legal. Oi, Paula. Oi, Ângela. Oi, Bárbara. Nossa, várias pessoas novas entrando ali a cá. No início eu era Olha, a capaz Gabi de falou. ler 5 capítulos do livro e nunca funcionou, é claro. Sofri também no início da faculdade, Nossa, mas Então, eu lembro com muita clareza, assim, de eu lendo, e não ia. Inclusive, esse é o próximo estilo, né? Antes era separado em três, né? Que era o visual, o sinestésico e o auditivo. E aí o visual ele foi realmente desmembrado entre visual de esquemas mesmo, de cores, e o visual que é mais voltado para leitura e escrita mesmo. Então tem pessoas que de fato aprendem melhor através da leitura e da escrita, não só de cores e tudo mais. Olha só o que a Gabi falou ali, que é uma pessoa em algum momento falou, mas imagina se a gente tivesse isso desde sempre, né? Como a ninguém vida das sabe. pessoas Nossa. teria sido diferente. É muito, não sei se vocês já viram uma historinha, um quadrinho assim, que é um macaco, um peixe, um elefante, alguns animais assim. E aí o professor fala: agora vamos avaliar vocês todos da mesma forma, subam na árvore. E aí, né? Então é praticamente isso que a gente
passa na escola. E a gente passa a vida inteira vendo as pessoas, vendo os macacos subindo na árvore muito bem e pensando, nossa, será que eu tenho algum Como que problema? consegue? É. Por que eu não consigo? Exatamente, a Flávia falou, sou da leitura e da escrita, graças a você vocês eu descobri isso. Então é isso, a pessoa que é da leitura e da escrita não precisa tanto de esquema, de cor, de etc, mas o negócio dela é escrita mesmo, né? É ler, escrever Fazer e, enfim, resumo. exatamente. Quem não tinha ouvido falar ainda, e quem não sabe dos estilos de aprendizagem, pelo que ouviu aqui, consegue imaginar mais ou menos como que é? Não sei se algum de vocês nunca tinha ouvido falar sobre isso. E se vocês quiserem, também peçam para nós que a gente manda o link para vocês de um teste para vocês verem. Mas ontem mesmo a gente postou ali no feed um carrossel para você fazer um teste sobre isso, para você perceber. Lê um texto sobre algum artigo, alguma coisa X, né? Algum assunto que você tem interesse, mas tem que ser alguma coisa que você tem interesse para criar ali, né? O desejo. Lê um texto, ouve um podcast e assiste um vídeo. Faz as três coisas e depois vai tentar ou gravar um áudio sobre aquilo, ou escrever sobre aquilo, etc. E, e observa. Eu lembro mais do que eu ouvi no podcast, ou eu lembro mais do que eu vi no vídeo, busco um vídeo bem colorido, assim, né, que tem esses recursos visuais, ou eu lembro mais do que eu li. E tenta fazer uma dessas coisas meio que se mexendo ali para ver também o que você foi lembrando mais. Olha aí, o Ali falou. A gente faz em todas as aulas, né, Ali? Tô sabendo que você já é aluna LA agora. Pode ter certeza que a gente vai fazer o teste com você, porque, né, faz parte da nossa metodologia, gente. Então a gente testa todos os nossos alunos, porque a gente sabe que vocês não são iguais e a gente prepara, né, as aulas de acordo com a turma, né? Então, se é uma turma ali, a gente vai ver qual que é a inteligência predominante ali naquela turma, o estilo predominante. Se você é um aluno VIP particular, a gente vai focar no teu estilo ali, não vai ficar te dando música para ouvir se você não é auditivo, se você nem gosta de música. Se você gosta de filme ou se você gosta de vídeo animado, a gente vai te dar vídeo animado para você fazer atividade. Né? Então a gente vai focar naquilo que você gosta e que você tem facilidade. Sim. Mas a gente E chama no aí, teste sim. sim, com certeza. E você comentou, né, Ali, que você se identificou com mais de um estilo. Isso é normal também, porque como eu disse, eu sou bastante auditiva, mas eu me reconheço muito também como sinestésico. Então, as coisas que são um pouco mais práticas, por exemplo, precisa ser, eu realmente preciso ali do movimento né? Se eu compro alguma coisa nova, eu não vou ler o manual, eu não vou ouvir um podcast sobre como que usa, eu vou logo metendo a mão, vou logo aprendendo a usar, porque eu sou dessas. Então, você não é uma coisa fixa, sabe? É justamente para você saber. Olha aí que a Nath falou, 100% escrita e só soube depois que começou inglês na escola. Que salvou das frustrações. Isso é o mais importante, né, gente? Porque a gente fica se frustrando. Dia após dia, a gente fica, gente, mas peraí, não tô conseguindo. Eu estudo, estudo, estudo e não lembro, e não consigo lembrar, e não consigo lembrar, e não consigo lembrar. As coisas poderiam se tornar mais fáceis, né? Se contasse isso pra nós antes. Sim. Mas você vai realmente se identificar. Algumas pessoas se identificam com mais de um estilo e também tá tudo bem. É isso mesmo. Eu sou visual e sinestésica também. Sou dois. Ah, legal. Então, eu Ah, tenho olha uma aí, o Ciro falou. repetindo músicas e imitando o que o cantor falava. Ó, então, auditivo, né? Também tem o sinestésico ali de Auditivo. mexer a boca, né? De se movimentar, porque senão seria só ouvido, mas o repetir ali, o imitar também. É, Legal, Ciro. legal. E falando disso, da pronúncia, a gente já consegue até fazer um gancho para o próximo assunto, que são as inteligências. Então, tem algumas coisas primordiais para a gente pensar nesse sentido, né? Nesse olhar de como a gente aprende. Uma dessas teorias é justamente os estilos de aprendizagem, que a gente falou aqui, né? Então, sinestésico, visual, leitura e escrita e o auditivo. E também a teoria das inteligências múltiplas, que foi cunhada pelo Howard Gardner há algum tempo atrás, lá em 83. A Val falou, achando que não somos inteligentes ou que determinado idioma ou matéria não é para nós. Pois é. Quantas vezes, né, gente, a gente fala que a gente é especialista nos casos perdidos. A pessoa chega para nós e fala: não, ó, aqui é a última vez que eu vou tentar, não tem jeito, aprender idioma não é para mim. E a gente vem e fala: dá só uma chance. E daí funciona, né? Então, que justamente são as inteligências múltiplas, que é esse outro olhar. Quantos de vocês já não ouviram falar que a inteligência é definida
pelo QI, que é aquele teste que define, né, que dá uma resposta de quanto você tem de inteligência lógico-matemática. Somente. Então, o teste de QI, ele não diz o quanto você é inteligente. Ele diz o quanto você tem de inteligência lógico-matemática. Mas por muitos e muitos e muitos anos, e até hoje, né, gente, as pessoas acham que ter um baixo QI significa ser burro. Uhum. E a teoria das inteligências múltiplas veio justamente para mostrar para nós que não. Então, ela iniciou com a caracterização de 7 inteligências diferentes e hoje já são 9 e já tem sido considerada uma 10ª, que seria a inteligência tecnológica. E o que são essas inteligências diferentes? Assim como a gente tem esses diferentes canais para receber informação e de fato reter essas informações, né? O visual, o auditivo, etc. A gente também tem diferentes áreas do nosso cérebro que lidam com a informação de formas diferentes. E a gente tem uma preferência por que áreas a gente utiliza mais, que forma de lidar a informação a gente utiliza mais. E já fazendo um gancho ali com a questão da pronúncia e tudo mais, uma dessas inteligências é justamente a musical. Pessoas que tocam um instrumento musical, né, com certeza tem essa inteligência alta, mas todas aquelas pessoas que têm muita facilidade em identificar sons diferentes, em reproduzir sons diferentes. Então, o Ciro provavelmente tem um estilo de aprendizagem que é mais voltado para o auditivo e para o sinestésico e também deve ter a inteligência musical alta. Se sim, Ciro, se você sabe, conta aí para nós, ver se eu fui uma boa vidente aí das suas inteligências múltiplas. E as pessoas que têm inteligência musical mais alta, elas provavelmente têm uma melhor afinidade com a pronúncia e a escuta, quando elas vão aprender um novo idioma. Então, isso também demonstra no que você vai ter mais habilidade, né, mais facilidade ou mais dificuldade. E se você não tem o canal auditivo tão bem desenvolvido e não tem inteligência musical tão bem desenvolvida, quer dizer que você não vai aprender pronúncia de jeito nenhum? Ou que o teu listening, né, a sua habilidade de escuta nunca vai ser desenvolvida? Claro que não. Mas já demonstra que você vai ter provavelmente um pouquinho mais de dificuldade. Então, aquilo que o teu colega que é mais musical vai aprender com mais facilidade, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, você vai ter que praticar um pouquinho mais, o que não quer dizer que você não vai aprender. E aí isso muda tudo, né? Porque você vê a pessoa do lado reproduzindo o som. A primeira vez que o professor falou, sei lá, anxiety. Aí a pessoa do lado já repetiu igual. E você fica, não. Não pode ser, tem alguma coisa errada comigo. Anxiety. Por quê? Porque você não tem esse canal tão bem desenvolvido. E tá tudo bem. Então, essa é uma das inteligências somente, né? Uma das 8. Uma das 9, desculpa. E tem mais 8. E aí, agora, provavelmente mais uma 10ª em breve. Então, temos essas duas que já falamos. A musical e a lógico-matemática. Que é justamente a que nos dá a resposta quando a gente faz um teste de QI. O que é a lógico-matemática? É justamente você saber fazer conexões muito boas. Então, se aconteceu isso aqui, provavelmente naquele outro cenário que tem isso, isso e isso parecido, vai acontecer aquilo. Então, os engenheiros, as pessoas que trabalham com matemática no geral, pessoas que trabalham com lógica, finanças, etc., costumam ter essa inteligência mais bem desenvolvida. Einstein, né? Era isso, fazer associações. Essas pessoas precisam muito da estrutura das frases para aprender. Então, você está aprendendo um novo tópico gramatical? Não, professor, mostra aí para mim o que é. Sujeito, mais verbo, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá. Enquanto outra pessoa que não tem esse tipo de inteligência vai falar, nossa, mas para que isso aqui? Não sei o que é isso. Mais, me fala, quero saber. Para que isso? Não é importante para mim. Só que muitas metodologias ainda agem como se essa fosse a melhor forma para todo mundo. E aí, quem não tem inteligência lógico-matemática, ó, se ferra, né? Além disso, além da musical e da lógico-matemática, a gente tem a inteligência linguística, que é justamente a inteligência que te dá a habilidade de se expressar bem através das palavras. Então, não importa quão complexo seja um tema, você vem e você consegue simplificar ele. Também se relaciona com a habilidade de oratória, que as pessoas têm falado tanto, que é uma das soft skills que a gente também trabalha aqui, né?
se relaciona bastante com essa inteligência, a inteligência linguística. Bom, eu e a Brenda, que estamos aqui, né, fomos professoras de inglês por tanto tempo, temos essa inteligência bem desenvolvida e é algo que você vai desenvolvendo mesmo. Se você já vem aprender um idioma com inteligência linguística mais bem desenvolvida, você vai ter mais facilidade. Se você tem um pouco mais de dificuldade para expressar as suas ideias, sabe aquela coisa assim? Ai, eu não consigo falar bem o que eu tô pensando, qual que é a palavra, eu não consigo me expressar, tem um pouco mais de dificuldade para expressar, para explicar as coisas que você quer, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade para aprender um idioma, então você precisa vir pelos outros lados que realmente te dão mais respaldo ali, né, das tuas inteligências mesmo. Você sempre teve, Bre, essa habilidade de expressar as ideias bem? Foi melhorando? Como que Gente, foi? eu sou geminiana, né? Eu até ia comentar aqui, né? Que a gente não consegue identificar isso somente quando está estudando um idioma, né? Isso é na vida, gente. Então, se você já sente que você consegue se expressar muito bem, comunicar, falar, colocar suas ideias para fora, talvez você já possa dizer, então talvez aprendendo um idioma, isso, né, dessa forma seja mais fácil, tenha mais facilidade com isso. E eu sempre tive muita facilidade para, né, falar, apresentar. Óbvio que a gente fica nervoso e tal, né? Até dando aula, tudo. Mas acho que eu sempre tive essa facilidade mesmo. Aí eu vou falar do meu signo. É, é por causa assim. Eu também sou leonina, então deve ser por causa disso. Não, mas é isso mesmo, né? Enfim, para quem faz esse estudo de astrologia é super legal de ver, né? Ali tem Mercúrio e tudo mais que dão esse olhar, né, da comunicação. Aí a gente já pode. A Ju perguntou ali: o estilo de aprendizagem pode mudar ou sempre será o mesmo? Gente, tanto o estilo de aprendizagem quanto as inteligências múltiplas, elas podem mudar, porque você vai mudar. Então, por exemplo, né, eu e a Bre, a gente começou a dar aula. Talvez a inteligência linguística não fosse uma das nossas principais, mas a gente foi exercitando isso tanto, 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 que isso foi mudando. Por exemplo, eu tenho um exemplo bem claro disso, que é a questão da inteligência existencial e intrapessoal. As primeiras vezes que eu fiz o teste de inteligências, que eu já vou explicar também o que são essas inteligências, eu não tinha essas inteligências tão altas, porque eu não ficava tão atenta a mim mesma, ao meu autoconhecimento, não ficava me perguntando tanto qual que é a razão do universo existir. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui dando mais atenção para isso. E hoje, essas inteligências são inteligências predominantes para mim. Se você vai treinando mais a tua audição, aos poucos você vai fazendo com que isso se torne mais simples para você. A Cal falou, né? Meu sonho é saber me expressar bem. Gente, Aos nada é uma pouquinhos, sentença, né? né? É isso aí. Você vai tentando, vai desenrolando, vai falando com o espelho, vai gravando você mesma falando. Então a Cal, ela já foi minha aluna, a gente fazia vídeos, né, Cal? Lembra? Vídeos de você mesma falando para você ver com o É, que você tem que melhorar. Mostra aquilo que você tem mais facilidade, mas não aquilo que você vai ter mais facilidade para sempre. O nosso não te cérebro é define, né? plástico, plástico no sentido exatamente não te define, não é uma sentença. Nosso cérebro é plástico no sentido de neuroplasticidade. Conforme você vai treinando alguma habilidade, você vai ficando melhor naquilo, não é academia? Você chega um dia, não consegue levantar 2 quilos, parece que vai morrer. E vai indo seis Não meses, anda. um ano, parece que não aguenta nada, né? Vai indo 6 meses, um ano, não muda muito as coisas e você, nossa, nem pareço aquela mesma pessoa. É isso. Se você tem o desejo de ter essa inteligência mais bem treinada, ou essa habilidade mais bem treinada, tem que ir treinando mesmo, né? É isso aí. Além da inteligência linguística, né? Então eu já falei dessa, da existencial e da intrapessoal. A existencial diz respeito, e também foi uma das mais recentemente adicionadas, diz respeito a essa habilidade que as pessoas têm de se perguntar sobre as questões essenciais da humanidade, da existência da humanidade, da existência do universo. Então, são as pessoas que você vai ver lendo sobre física quântica, sobre energia, sobre aura, sobre transição planetária, sobre todas essas coisas da razão da existência humana, da razão da existência do mundo. E são pessoas que buscam entender as coisas a fundo. Não tem muita superficialidade, né? Se você tem essa inteligência mais alta, por quê, da onde que veio, como que tá aqui, para onde que vai. Então são essas pessoas que buscam profundidade
nos assuntos. E é uma inteligência que a gente costuma desenvolver mais conforme a idade, né? Então, às vezes, algumas crianças já vêm mais, assim, querendo entender tudo sobre o universo, mas eu mesma desenvolvi mais velha. E você, Bre? Eu acho que foi mais velha também. Eu sempre fui um pouco curiosa, assim, mas entrar mais profundamente nas coisas assim foi mais recente também. E é muito legal, né, gente? Da gente ver como também a gente saber qual que é a nossa inteligência nos ajuda a conectar com assuntos que fazem mais sentido pra gente, né? E aí, na hora de estudar um idioma, a gente linka com aquele assunto. Então, eu vou estudar uma coisa que me interessa, que é a minha inteligência, porque aí fica mais fácil estudar o idioma. Por que que eu vou ficar? Já é difícil aprender um idioma muitas vezes, já fica difícil. Uma coisa nova, um contato novo, ai meu Deus. Aí eu vou colocar para aprender com um estilo musical que não é a minha inteligência. Nossa, daí eu vou deixar duas coisas difíceis, para quê? Não, vamos tornar um negócio fácil, vamos pegar uma inteligência que é a minha e deixar as coisas muito mais fáceis, né? É isso aí. Então, se você tem inteligência existencial alta, pode colocar lá para você assistir uns documentários. Assina aquele Uhum. Gaia lá, que é um Netflix das coisas místicas. Vai ler sobre National chá. Geographic no Instagram. Isso, é isso mesmo. Vai ver sobre as coisas mais profundas, ver isso, assistir isso, ler, né? Daí lá, de acordo com o teu estilo de aprendizagem, que faz mais sentido para você, mas sobre coisas profundas. Para você não vai ser tão legal ficar vendo sobre a vida de algum famoso, enquanto que para outras pessoas pode ser algo super legal. Então, bem importante, né? E a intrapessoal, que conversa com a existencial, né? É o autoconhecimento, gente. Que também aqui vocês estão desenvolvendo a inteligência intrapessoal de vocês. É você saber compreender, sabe aquela coisa de dar nome aos teus próprios sentimentos, de saber o que você precisa ou não, de entender o que te sabota, o que é bom pra você, o que é ruim pra você. A Mentira. humanidade como um todo tem tido mais esse chamado de olhar pra dentro, né? A gente está justamente aqui fazendo isso. Mas algumas pessoas já têm isso mais nato, né? De entender mais os seus limites. Conversa muito com a inteligência emocional, que tem também tomado mais atenção nos últimos anos, né? Eu confesso que foi uma inteligência que demorou para eu conseguir ter um pouco mais de controle, assim, né? De ter noção, entender. Hoje é algo que eu exercito todos os dias, então é uma das inteligências que está mais alta. Mas no meu Eu não primeiro sei se mais teste, alta. Eu acho que ainda não tá alta, mas é uma coisa assim de ouvir meu corpo, o que que ele tá pedindo, né? Sentir, olhar para dentro, né? Tem exercitado, mas ainda acho que tenho outras altas, né? na primeira vez que eu fiz o teste na minha vida, assim, que eu acho que foi em. Ai, nem sei quando que foi, gente, faz tempo já. Mas as minhas inteligências predominantes eram lógico, matemática, linguística, porque eu já era professora de inglês, né, há algum tempo, e interpessoal. E aí, hoje, quando eu faço, as mais altas continuam sendo, uma continua sendo interpessoal, intrapessoal e existencial. Então, duas das três inteligências predominantes mudaram. Só a pior de todas que nunca mudou, que é a corporal sinestésica e a espacial. Gente, eu sou Ah, muito ruim em localização geográfica. Nossa, é uma piada, assim, é uma piada, é horrível. vamos falar um pouquinho dessa então já, da espacial. Gente, a espacial é aquela da pessoa que tem a noção do espaço, né? Aquela que tem noção do próprio corpo, que tem noção do próprio espaço, que sabe se localizar, aquela pessoa que você dá um. Não precisa de um GPS, na verdade, você nem dá o GPS. Ela já sabe onde que ela tem que virar, ela já sabe para onde que ela vai. O meu noivo é assim. Na verdade, às vezes ele se perde, mas ele tem essa noção de espaço muito fácil, assim, na mente dele, né? Mistura, às vezes, ali um pouquinho com a lógica, né? Que cria aquela coisa na cabeça, assim, mas é tendo consciência um pouco corporal, também você tem noção desse espaço ali, de onde você ocupa, né? De saber se locomover. Eu sou péssima É, você nisso. já foi em um lugar, a Helena falou que é péssima também. Se você já foi em um lugar e você tem inteligência espacial alta, você vai saber. O Wikiloc é o salvador das pessoas que não têm Será que a inteligência gente espacial. passou por essa cerca? Será que a gente passou por essa vaca? Será que eu sei se eu passei por aqui ou não? E as pessoas com inteligência espacial alta, gente, passou por ali, ela vai lembrar. Não, eu sei ir, não precisa de novo. Agora, quem não tem, e aí olha só que interessante, né? Porque as pessoas que não têm inteligência espacial alta ficam viciadas no GPS. E quanto mais viciadas no GPS, menos a gente desenvolve inteligência espacial. Então, se você quer desenvolver a inteligência espacial, você tem que tentar
desativar ali o GPS, mas eu mesma não, eu aceitei que eu uso minha inteligência para outra coisa e o GPS é uma coisa que vai ficar na minha vida sempre. Nossa, eu vou sair de casa, o Eduardo fala, você já viu o mapa? Não, eu boto ali no GPS e vou. Pra que eu vou ver o mapa antes? O GPS me guia. Não, e tem pessoas que para que isso é super desenvolvido e super importante, né? E a inteligência espacial, ela conversa também com a corporal sinestésica. Ah, eu também vou até no mercado com o GPS, gente. Conversa com a corporal sinestésica, mas não é a mesma coisa. A espacial é justamente você ter essa noção de espaço, né? De, isso aqui, eu entendo, né? Não sei vocês, mas às vezes eu vou passar num buraco de uma porta, assim, alguma coisa, e me bato, não tenho noção, assim. Isso tem a ver com a espacial, mas também tem a ver com a corporal sinestésica, que é justamente o controle do corpo, né? Sabe aquela coisa de coordenação motora que as pessoas falavam bastante? Então, às vezes eu faço muito isso. Vou pegar uma coisa, daí calculei errado e daí passo da coisa, bato na coisa. Isso é inteligência corporal sinestésica baixa. Quem tem inteligência corporal sinestésica alta? Justamente quem pratica esporte, quem faz dança, quem. Eu comecei a desenvolver mais quando eu fui fazer o circo. Que daí a Flávia falou, me enrosco nos trincos da porta. Então, provavelmente tem, né, Flávia, essa inteligência mais baixa. Se você tem essa inteligência alta, com o que você vai aprender bem? Esporte. Então, aprendendo ali, jogando a bola e falando a palavra. Nossa, provavelmente é uma pessoa que gosta bastante de esporte, é verdade, né? É isso aí. Nossa, mas gente, eu sou péssima. Não dá pra ser muito tudo, né? Minhas Isso eu amigas sou estão muito aqui ruim. para comprovar que dançando eu também sou péssima. A noção dela passa longe. Ai, mas é isso. E olha como é curioso, né? As inteligências, elas conversam e conversam com os estilos de aprendizagem. Provavelmente, se você tem inteligência é, corporal sinestésica mais alta, você também é um pouco mais sinestésico no estilo de aprendizagem. Então, você aprende melhor através do movimento. Então, você é uma pessoa que precisa ali estar em movimento para ir aprendendo as coisas ou aprender através de coisas que relacionam com o movimento. Então, as duas teorias, elas conversam muito e por isso que as duas têm muito a ver com isso, né? Como você aprende mesmo. Além dessas, tem a interpessoal, né? Que é uma das que eu comentei também. Tem a intrapessoal, que é a coisa do olhar pra dentro, de se entender, e o interpessoal, que são os quê? Os extrovertidos, né, gente? É a pessoa que Vocês estão aqui gosta na do câmera, povo. né? As duas que estão aqui na câmera, exatamente. E que estão falando, falando, falando. Então, é aquela pessoa socialmente flexível. Você sabe aquela pessoa que você, não importa, se ela tá com o grupo da igreja, ela vai lá e ela se dá com o grupo da igreja. Se ela tá com o grupo do rock and roll, ela vai se dar com o grupo do rock and roll também. Se ela vai pra academia, ela também vai lá e faz um monte de amigo na academia. É essa Migra pessoa. entre os grupos, né? Consegue se dar bem com todos e conversar com todos e socializar com todos. É aquela pessoa super flexível. Isso mesmo. E é uma pessoa que tende a aprender melhor em grupo. Então, essa é uma coisa que a gente pergunta bastante quando as pessoas estão em dúvida entre fazer a aula conosco no particular ou no grupo. Como que você é em grupo, né? Porque eu mesma, aula particular para mim é uma coisa que não tem muita graça, porque eu gosto, a Paulinha até falou ali, a própria Ana. É isso mesmo, porque eu gosto de estar entre as pessoas. Eu aprendo através da troca, de eu quero saber o que você fez, como que é a tua vida, etc. Isso que para mim enriquece. Então, a aula particular é algo legal? Para mim, não tanto. Veja como depende muito do perfil. Enquanto algumas pessoas falam, não, para mim é melhor, eu gosto mais de ir no meu ritmo, eu gosto de criar mais Mais vínculo. vincra. Mais intrapessoal, provavelmente uma aula particular combine mais, né? E o interpessoal é isso, vamos se jogar no povo mesmo, né? Eu sou. Diferente, trocar, coisas assim mesmo, bem inter. Exatamente. E falamos. E daí tem a visual, a espacial, também lembrar que se relaciona também com as coisas de cores, também, sabe? Essa do espaço, porque você lembra muito bem, muito marcado das referências. Não sabe aquela coisa assim, tipo, tem uma árvore na frente daquele lugar que daí vira à esquerda. Então, a pessoa consegue fazer o mapa na cabeça pelas referências? Vocês sabem? Eu não sei, mas eu imagino que existem pessoas que sabem.
E como que Mas aprende, é né? a pessoa que lembra do rosto dos outros também, né? Não lembra pelo nome, não lembra pelo som da voz, não lembra pela história da pessoa, mas lembra do rosto. Mas não tinha aquele Exato. rosto lá. Exatamente. Não, e é bem isso, né? Sabe? Aí você vira aqui, vira aqui, vira aqui. Aí eu já falo pra pessoa, não, já me perdi. Ah, a Cal falou ali, muito eu. Então, gente, pra mim é péssimo, assim, é péssimo, péssimo. Mas pra você é bom, tem que sair, sai na rua e vai falando, ai, farmácia, né? Se você estiver aprendendo inglês, drugstore, aí bakery, tal coisa, vai andando e vai olhando e vai. E toda vez que você passar ali, você vai lembrar, porque Daí fecha os essa. olhos, cria o mapa na tua cabeça. Exatamente, porque esse é o teu jeito de aprender, né? É desse jeito que você aprende. Tá. Deixa eu ver se eu pulei alguma. Ah, Ah, naturalista. naturalista! Isso mesmo, a inteligência naturalista. Então, a última dessas 9 que temos até hoje, né? Até a 10ª, que é a tecnológica, entrar em cena, é a naturalista. Que é, sabe aquela pessoa que olha para o céu e fala: Ah, vai chover, ou ah, já são tal horas, ou tal coisa vai acontecer, e que tem uma ligação muito grande com os ciclos da natureza como um todo mesmo, essa pessoa tem inteligência naturalista mais alta. E se você é essa pessoa, vai estudar os ciclos da lua no idioma que você está estudando, vai estudar o ciclo da O pé na água, grama. colocar o pé na grama enquanto você estuda é super importante. Estar em contato com a natureza enquanto você estuda é super importante se você tem inteligência naturalista. Geralmente, pela minha experiência de sala de aula, as pessoas que têm inteligência naturalista alta costumam ser mais sinestésicas também. Então, são essas pessoas que precisam do ventinho no rosto, estudar sentado na grama, com o pezinho na grama, embaixo da árvore, sentindo a árvore, é super importante, né? A Val que vai falar para vocês aqui nos próximos. Na próxima live ela vai estar aqui, que é a nossa diretora pedagógica, ela é bem assim, né? Ela é super naturalista, ela que deu esse toque há muito tempo atrás do pezinho na grama, e que realmente é super importante. Admiro muito essa pessoa, gostaria de ser assim, a Cal falou. Mas como que você pode. Admire as suas inteligências, Cal. Quais são as suas? Conta aí pra gente, Cal. Ela falou que é espacial, né, Cal? Ela é bem musical também, que eu lembro. Ai, gente, aqui o nosso HD de alunos a gente vai lembrando tudo que já o Samuel que entrou agora, na época, né? Era mais lógico matemático, porque a gente sempre faz os testes com todo mundo, né? E faz as atividades de acordo. Então, mas como que você pode trabalhar isso, né? Desenvolver isso? Começa a cuidar de uma planta, começa a descrever o que aconteceu com ela no idioma. Tira foto e vai descrevendo. Olha, hoje cresceu uma folha diferente. Daí você vai perceber que você não sabe como se fala folha, você não sabe como fala cresceu, você não se fala como. Ah, eu troquei a terra. Como que fala terra? Mas será que é terra igual ao planeta Terra? Porque em português é terra e tudo terra. Mas em inglês será que é? Será que é? E aí você vai, a Cal falou ali, espacial e musical. Nossa, quem dera eu ser uma pessoa com inteligência espacial bem desenvolvida. Não, e Gente, musical? Eu, tipo, essas daí, ó, Cal, viu? Completamente diferentes. Meu eu Deus. até que vai, assim, até que vai, mas. E aí, gente, e daí, né? Tudo isso. Qual a Essa. importância? Qual é a importância? Por quê? Por que tem uma escola de idiomas falando disso? Que coisa doida! Aprender através do que faz mais sentido para você é muito mais fácil e muito mais simples. Nós temos um histórico gigantesco de pessoas frustradas com o aprendizado de idiomas, porque nós temos muitas pessoas frustradas e acham que não aprender idiomas não é para mim. Mas por quê? Porque foram para uma metodologia que colocava todo mundo na caixinha, que pedia para o macaco, para o peixe, para o elefante subirem na árvore. Todo mundo da mesma forma. E aí via o macaco subindo e ficava, gente, não vai dar para mim. Então não é para mim esse negócio Idioma de não aprender é outro pra mim. idioma. É. Quantas pessoas, né? Ai, não, esse negócio de aprender inglês, aprender outro idioma não é para mim. E na verdade você só não estudou da forma correta. E quando você descobre isso, a vida muda, né? Nossa, e como muda? Então, o que que a gente faz aqui, né? Por que que a gente tá falando disso aqui? Porque toda a nossa metodologia é pautada nisso. Então, como a Brenda falou, os nossos grupos,
são mapeados para a gente ver o que vai funcionar mais para cada grupo. As aulas particulares são feitas 100% de acordo com o perfil daquela pessoa. E aí a gente leva em conta interesses, objetivos, sonhos. Então, a próxima live, que é a live da quinta-feira que vem, a gente vai falar muito sobre isso, sobre como relacionar o aprendizado do idioma com os teus sonhos de vida, com os teus objetivos. Então, sempre vai ser uma escadinha aqui de live em live. Vocês vão aprender bastante coisa sobre como estudar melhor. E existem muitas dicas de como usar isso a teu favor. Então, o que a gente vai fazer, depois dessa live, a gente vai deixar ali na bio um link que tem os testes de inteligência e de estilo de aprendizagem e também dicas para você usar cada inteligência e cada estilo de aprendizagem para estudar melhor. Então, a gente vai dar esse presente aqui para vocês usarem na vida de vocês. Ali as dicas são para aprendizado de idiomas, vocês podem se basear naquelas dicas para qualquer coisa. Porque é isso, né, gente? Aprenda como você funciona e a vida vai ficar mais fácil. Vamos deixar ali. Também é muito... tem no link da bio. Façam os testes, caso vocês ainda não saibam. Vejam se faz sentido. Primeiro pensem, né? Ai, qual será que é a minha, né? Façam esse olhar também para dentro já, né? De ver qual será que é a tua, o que você acha, como que você acha que você aprende melhor, como que você era na faculdade ou na escola. Depois faz o teste, vê as dicas lá. E aí, gente, olha, só sucesso isso, porque aí você aprende a estudar do teu jeito. E o teu jeito é o melhor jeito. Exatamente. A fórmula secreta existe, mas ela é só tua. Então não adianta querer pegar a fórmula do amigo, tem que ser a tua mesmo. E esse processo que a Bre falou de olhar primeiro, de analisar primeiro, é até mais legal do que fazer o teste mesmo, né? Faz o teste ali porque a gente gosta de um teste, né? Mas, de qualquer forma, é legal você fazer essa autopercepção, porque muitas vezes o teste não é capaz de ter essa noção, assim, tão precisa, né? Você estava com você a vida inteira. Sabe o teu histórico, né, de vida, como que você era lá na escola, tudo. Exatamente. Então é isso. Começou aqui, né, gente? Porque a gente ainda tem live sobre como relacionar o aprendizado com os teus objetivos, sobre como colocar um idioma na tua vida de forma simples, que todo mundo vem se batendo com isso, né, gente? Como que eu faço para colocar o inglês na minha vida, o italiano na minha vida? Ai, é muito difícil, tem que ser só com muito aula. Tempo. Muito tempo, gente, 15 minutos. A gente promete que 15 minutos dá para você mudar muita coisa. Então vai ter live sobre isso também. Ai, Cal, beijo, saudades maravilhosas. Ai, saudades da sala de aula, né? Vamos então toda quinta, então, as duas interpessoais ali. Toda quinta nós vamos estar aqui às 8 horas, então, ou a Bre, a Val, todas nós aqui da equipe pedagógica, as pessoas nós que estamos por trás aqui, acho que puxando um pouquinho a sardinha para nós, é importante de vocês saberem que nós somos a única metodologia de idiomas do mundo que trabalha o autoconhecimento, que trabalha os estilos de aprendizagem, o perfil de aprendizagem para ensinar um idioma. Então, a gente merece essa puxadinha de sardinha, porque, de fato, a gente traz uma coisa completamente diferente. E independente de você estar querendo aprender um idioma agora, assista todas as lives, porque vai te dar um olhar sobre a sua vida como um todo. Toda quinta aqui, às 8 horas, e vai ficar salvo. Fala aí, Bre. E aí, se você ficar com alguma dúvida dessa live, ou na hora de fazer os testes lá, deixa lá nos comentários desse vídeo lá, que vai ficar salvo. E aí a gente vai respondendo ao longo da semana. A gente vai trazer vários conteúdos novos também semana que vem. E a live na quinta, hein? Eu, se fosse vocês, eu não perdia. Isso mesmo. E chama os amigos e conta para todo mundo, porque é um conteúdo muito incrível. E claro, se você tá se enrolando para ser fluente, tá falando que não é para você, vem que a gente é especialista nesses casos. Então certo, é isso aí. Gente? Uma boa noite para vocês. Boa noite, gente. Um ótimo final de semana aí já, quase sextou. E qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Nossa direct aqui, nossa caixinha de mensagens está sempre aberta para vocês. Isso. Beijão. Obrigada a todo mundo que estava presente. O autoconhecimento é o caminho de tudo. Beijo, gente. Tchau, tchau.